Paz do Senhor, irmãos, nós estamos hoje em mais um estudo de Apocalipse e nós vamos estudar hoje o capítulo 6. E nesse capítulo vai estar falando sobre a abertura dos selos. Eu enviei para os irmãos uma canção e ela vai falar um pouquinho, vai falar sobre João quando ele chora, porque ele quer muito saber o que está no livro. E o livro ele está selado, como está dito lá em Daniel, Eis que esse livro não pode ser aberto até que seja o tempo da revelação. E o tempo da revelação, a segurança, na verdade, do livro está nos selos. É na abertura dos selos que vai ser disponível a revelação do que está escrito ali, das coisas que vão acontecer. E todos nós somos curiosos, nós queremos saber da parte de Deus o que Deus tem preparado para a vida da igreja, o que Deus tem preparado para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. Mas para poder saber, era preciso que fosse aberto os selos. E eu enviei para vocês uma panorâmica dos 7 selos para que você também pudesse visualizar, que através desse videozinho vai passar o livro como ele era, que era um pergaminho e era selado com aquelas ceras e eram 7 selos. Só que o que entristece João lá no capítulo 5 e que ele chora muito, até no versículo onde ele chorava, é o versículo 4, e ele chora porque não tem ninguém digno de abrir o livro e de realmente poder revelar o que ali está. Só que um dos anciãos diz para ele: não chora, olha para o leão da tribo de Judá. E quando ele levanta e olha o leão da tribo de Judá, na verdade é o poder, é a força, é a raiz de Davi, é Jesus Cristo, poder e força de Deus, poder e força de abrir o livro. Mas ele só é digno quando e porque a força do seu poder, ele deixou a sua glória e foi à terra, veio à terra para ser o Cordeiro. E quando João vê o Cordeiro não é fraco, pelo contrário, a sua força está no serviço da sua missão. A sua força está no sacrifício perfeito. O Cordeiro que verte o sangue por mim e por você. Ele é digno, é o único digno de abrir os selos. E então ali a esperança para mim e para você, aquele que lá em 1 Pedro 2 diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, esse Cordeiro é que está no trono. E quando João vê, ele entende que o Cordeiro de Deus se deu para poder, pelo poder da ressurreição, pelo poder da entrega, o seu sangue nos remir, nos lavar e poder abrir os selos. Então, quando Jesus Cristo vence a morte, na verdade, ele vence tudo que está por vir. Ele já nos dá a vitória, amém? Por isso, ele deixa para a gente, claro, uma mensagem que para sermos a igreja cheia de poder, precisamos ser como ele, como quem serve. O poder de nada vale quando queremos impor a vida das pessoas, queremos dominar. Não, o poder é um poder que transcende o nosso entendimento. É o poder que nos resgata, que mesmo não sendo nada, nos dá valor e que nos chama para sermos sua noiva. E ele está voltando, o Rei dos Reis está voltando. E aí João vê, e aí no capítulo de número 6, no versículo 1 e 2 que nós vamos estar lendo, eu quero que você entenda: não temas. O Senhor, ele tem sonhos e planos a nosso respeito, e não são planos de mal. Por isso, nessa hora, ore comigo e peça comigo o entendimento da sua palavra. Pai querido, nós queremos, Senhor, como tua noiva, sermos cheios dessa unção e desse poder, o poder de entender o teu amor, o poder de ver que o leão da tribo de Judá é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o poder de sermos cheios da missão de amar, de cuidar, de resgatar as pessoas, dizendo a elas: o Rei está voltando, Jesus te ama e Ele tem sonhos a seu respeito. Não tenha medo, porque nada pode nos separar desse amor. Venha revelar o teu amor a nós, venha falar conosco através de cada selo, através de cada palavra ministrada, que não seja eu, mas teu Espírito, trazendo luz
a nossa vida, porque queremos subir, Senhor, contigo, reinar contigo na glória e na eternidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, o livro só estaria disponível com a abertura dos 7 selos. E isso seria feito pelo Cordeiro. E nessa sessão encontra-se uma versão abreviada do que haveria de acontecer, que na verdade vai ser detalhada na abertura, após a abertura dos 7 selos. Por isso que eu enviei o videozinho, porque só depois que abrir os 7 é que aquele livro pode começar as suas revelações. Por isso, a característica desse texto de Apocalipse, essa sessão, vai ser ir e vir o tempo todo. As 7 trombetas, que está lá em Apocalipse 8 a 9, os 7 trovões, que está em Apocalipse 10, de 2 a 4, as 7 taças, que está lá em Apocalipse 16, tudo isso são sequências de julgamento que fazem parte do período chamado Grande Tribulação, durante o qual o mundo que rejeitar ao Senhor é julgado. E esse período é caracterizado pela cólera, pelo julgamento divino, pelo despertamento de Israel, no anseio da vinda do Messias, porque as coisas vão piorarem, e no preparativo para a volta desse Messias, para a volta desse Jesus Cristo. Mas não temas, porque o Rei está voltando e tudo isso vai acontecer, mas eu creio, aí é uma coisa que eu creio que a igreja vai subir antes da grande tribulação. Nós não estamos vivendo a grande tribulação ainda? Não, não, vai ser muita dor. Nós estamos vivendo, eu creio que já estamos vivendo todo o preparativo e que os selos, como a gente vai ver agora, eles estão sendo abertos, Estão sendo abertos como sinal desses preparativos. Então, o Cordeiro abre os selos. O primeiro selo a ser aberto está no capítulo 6, versículo 1 e 2, diz assim: Vi, quando o Cordeiro, que estava sentado no trono, pega o livro, abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes, que representa o poder do Espírito, dizendo como se fosse uma voz de trovão. Imagina uma voz de trovão dizendo: vem! É isso que ele ouviu. E vi então, e eis o que ele viu quando o primeiro selo é aberto: um cavalo branco. O primeiro selo é um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco. E foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Aleluia! E esses 4 cavalos, cujas cores simbolizam acontecimentos aos quais eles dão início, são enviados à terra. Esses 4, primeiro que a gente vai estar falando hoje, está lá em Zacarias 1, de 8 a 9, capítulo 6, de 1 a 8, e também vai estar sendo revelado ali sobre esses 4 cavalos. O primeiro é o cavalo branco, que está no primeiro selo. Considerando o simbolismo da cor branca, a semelhança com Apocalipse 19, de 11 a 12. Alguns que está escrito ali também. E alguns consideram a representação de Jesus Cristo, porque o cavalo branco está interligado com o capítulo 19, que vai falar que o cavaleiro é o Senhor Jesus. Outros consideram a vitória do Evangelho, como está citado lá em Marcos 13, 10. É necessário que o Evangelho seja pregado a todas as nações. Ou seja, o cavalo branco simboliza Jesus Cristo vencedor, ressurreto, vencendo, e o reino sendo espalhado por todas as nações, sendo pregada a palavra, porque para que ele venha vencedor, para que ele venha para vencer, é preciso que todo o povo, todas as nações conheçam a palavra, amados. A palavra está sendo anunciada. Quem tem ouvidos, ouça. Amém? E eu creio que para todos os cantos da terra. Então, prepara-te, ó Israel. É o que o Senhor está falando conosco. É necessário... passamos aí. É necessário, então, identificar isso como uma força, Uma força que vem para vencer. Ele representa a conquista. É aquele que vence. O Cristo que vem do céu para levar a sua noiva. Ele é o Cordeiro, a ele toda a glória, toda a honra. Maranata, vem Senhor Jesus, Lembrei até daquele cântico,
Oh, glória e aleluia, Maranata, vem Jesus, sou liberto pelo sangue dessa cruz. Tenho Consolador, sua glória e esplendor, sou liberto pelo poder do Senhor. Esse hino antigo vai trazer essa verdade. O rei está voltando, mas o primeiro selo nos garante a vitória do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, aquele que vem para vencer o homem mau, porque na verdade, quando Jesus vence a morte, ele já vence a besta, o anticristo, seja o que for que está revelado através da abertura dos selos. A gente vai estar vendo a sequência das coisas, mas eu quero te dizer, não temas, o Rei dos Reis é o vencedor. Amém? Agora o segundo selo, versículo de número 3, vai dizer assim: quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. Aí o segundo ser vivente, de novo diz poderosamente, vem. E saiu outro cavalo, vermelho. E ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Então, amados, o segundo cavaleiro aparece montado num cavalo vermelho, que simboliza guerra, derramamento de sangue. E o versículo 4 esse cavaleiro recebe uma grande espada, que está lá em Zacarias também, no capítulo 1, versículo de número 8, e no capítulo 6, versículo de número 2, que diferente do primeiro cavaleiro, ele denota uma guerra civil ou internacional. O primeiro cavaleiro, ele tem a lança e ele vem para vencer. Ele é um cavaleiro que vem trazendo a paz, a paz, a vitória da guerra. Agora, o segundo cavaleiro é o cavaleiro que denota a guerra civil ao longo dos tempos, a guerra internacional, a guerra, o poderio do sangue entre os homens. Então, essa é a conotação desse cavaleiro que vem para matar. Esse segundo selo por isso é vermelho, representa a guerra e o sangue. O terceiro selo está no versículo de número 5 a 6 e vem dizendo assim: quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem, novamente, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como a voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, um dos seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Que mistério é esse? O cavalo preto é símbolo da fome, como consequência da guerra. Então vem primeiro a guerra, o cavalo vermelho, e toda guerra a gente sabe que por mais que tenha vitoriosos, tem mortos, e tem fome, e tem peste. Então esse vai trazer a consequência do outro. O terceiro selo é a consequência da guerra. A escassez vai ser responsável pela alta dos preços, e seria necessário o salário de um dia para comprar a provisão de um dia. Então, para que alguém tivesse uma porção para comer, e é isso que denota aqui a balança, esse símbolo da balança, e vai falar, 1 denário por 1 medida de trigo e 3 medidas de cevada por 1 denário. Então, essa balança é usada para pesar cereais. Cada pessoa, em média, ela consome 1 litro desses alimentos para o seu dia a dia, para o seu dia. E a cevada, ela era muito barata e o trigo era considerado alimentos para alimentar o pobre. Então, trigo e cevada significa o alimento mais barato, só que, a fim de comprar esse alimento, uma pessoa teria que gastar o salário de um dia, ou seja, para mostrar o quanto vai ficar tudo caro.
porque a pessoa vai ter que dar o trabalho de um dia para poder comer uma porção. E apesar da comida ser escassa, outros alimentos básicos da alimentação da época, como o azeite e o vinho, que não eram barato, ainda poderiam ser encontrados em abundância. Porque aqui fala, ó, mas não danifiques, né? E não danifiques o azeite e o vinho. Então, azeite e vinho tinha, mas para quem não tem dinheiro, não poderia ser comprado. E ao mesmo tempo não era para danificar, porque tinha. E ainda poderia ser encontrado com abundância. Então, o cavalo preto representa a situação da escassez, mas não da falta total de alimento mundial. Não é a falta total de alimento mundial, mas da escassez dos lugares onde a guerra assolou. E a gente tem vivido isso ao longo do tempo, porque são muitas guerras, né, que nós temos tido. Guerra civil, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, e a gente tem visto isso ao longo do tempo. Mas esse selo denota e conota e mostra que esse cavaleiro preto, é o que vem trazendo a fome, a miséria. E alguns países já têm encarado isso, mas não a nível mundial. Vai chegar um tempo que isso será a nível mundial, pela palavra, é o que revela a palavra. O quarto selo, que aí vai ser o quarto selo de capítulo 6, de 7 a 8. Não temas, o Senhor é o Deus da nossa provisão. Ainda que a videira não floresça, ainda que não haja gado, não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu creio que o meu Redentor vive e que Ele volta para arrebatar a sua noiva. Eu creio. Por isso, não gaste seu tempo vendo coisas que não deve, gaste seu tempo buscando a presença desse Rei dos Reis. Amém? O quarto selo. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, vem. Então, o quarto selo, o quarto ser vivente vai dizer, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio de feras da terra. Palavra do Senhor. E isso se encontra também em Jeremias 15:3, em Ezequiel 5, de 12 a 17 e 14, 21. Então, amados, o quarto selo, ele vem trazendo o cavalo amarelo, e amarelo é a cor da morte. Parece que os três maiores flagelos que atingem a humanidade, a guerra, a fome e a peste, serão responsáveis por ceifarem grande número de vidas. Assim, o quarto cavalo amarelo representa a morte, que nessa ocasião atinge 1/4 da população do mundo. Então, amados, 1/4 da população do mundo sendo atingido. E isso não é pouca gente, é muita gente. Então, amados, esses 4 cavalos, eles vão ser representações poéticas dos momentos vividos pelos cristãos, desde a morte de Jesus. Na verdade, alguns teólogos acreditam isso, e no 6:2 as guerras, né? No 6:4 o ódio, e no 6:6 a dificuldade econômica, e no 6:8 as perseguições e mortes por vírus, e aí a gente vê aí tantas doenças, né? E mesmo a ciência tendo respostas, mas diante da proliferação de bactérias, vírus, a mortandade também tem se estabelecido. Então, João, com os 4 primeiros selos nessa sessão, ele faz um breve retrospecto do passado recente dos destinatários. E ao abrir o 5º selo, ele situa os cristãos no momento em que eles estão. Então, existem teólogos que entendem isso, que João, nessas 4 selos, ele está dizendo ao longo do tempo o que foi se passando sobre a população, sobre o mundo, desde a morte e ressurreição de Jesus para cá. E que no 5º selo, que a gente vai ver só na nossa próxima aula,
é que ele vai estar visualizando o que estava sendo vivido ali na época dele. Então, os 7 selos abertos pelo Cordeiro não deve ser calculado em período de tempo, entende? Não fica preocupado com isso. Devemos antes entender que todos os acontecimentos, todas as pessoas, todos os reis, os impérios, independente da sua vontade, tudo e todos, inclusive nós mesmos, estamos dentro dessa grande luta, a luta da vida. Entre justiça e injustiça, entre liberdade e prisão, Deus e seus inimigos. E aí eu pergunto, como uma canção antiga, de que lado você está? De que lado você quer ficar? De que lado você está? De que lado você quer ficar? A honra, o Senhor vai honrar, como nas cartas às igrejas, que a gente acredita. E aí eu vi um vídeo também, depois que eu dei o estudo, eu vi um vídeo do Pozella que vai dizer a respeito das cartas sendo designadas ao longo dos tempos, porque existem várias vertentes teológicas para o livro de Apocalipse. Mas o que eu quero te convidar nesse tempo de pandemia é que você esteja do lado do cavaleiro do cavalo branco. E eu queria encerrar lendo esse capítulo 19 do primeiro selo, né? Eu queria encerrar lendo com os irmãos esse primeiro selo, capítulo 19, versículo 11 e 12, que vai dizer assim: Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça há muito diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Esse que nós entendemos ser Jesus, que nós cremos ser Jesus. A ele seja dada a honra e que possamos, sim, estar com ele na glória. Coloque a mão no teu coração e ore comigo. Senhor Deus, eu creio, Pai, que ao longo do tempo da humanidade, todas as coisas têm caminhado, Senhor, para o teu plano salvífico. E que em nome de Jesus, Senhor, não foi o Senhor que veio com a maldição. O Senhor nos fez para a bênção, para a vida eterna. Mas o homem pecou e se afastou de Deus. E nesse término, o que eu te peço é que a tua justiça venha, que o teu reino venha, que o Senhor venha, hosana, e salve-nos. Que o Senhor nos livre. Peço perdão pelos meus pecados e de todos que aqui estão ouvindo. Pai, se tem alguém que tem medo, tira o medo. Se tem alguém que tem deixado de te buscar, que o Senhor traga agora um coração contrito, que onde quer que esteja essa vida, o Senhor resgate, o Senhor venha libertar, porque não temos que temer nem a morte, nem a peste, nem nada disso, se o cavaleiro do cavalo branco, aquele que vem para vencer, está conosco. Vem, Espírito, dai-nos a certeza, aumenta a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor, a fim de que, em nome de Jesus, tudo passe, mas a tua palavra em nós não. Que possamos ser a tua noiva e estar contigo na glória. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe e nos dê vida e que nesse tempo de pandemia tenhamos muito tempo para ouvir a voz do Espírito que diz a cada um: você é sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aleluia. Beijo no coração. Até a próxima. Que Deus nos abençoe.